Olá, tô aqui, eu e Margot, neste dia frio, para conversar com vocês. Primeiro me apresentar, eu sou Esther Aas, sou artista das imagens e das palavras. Minha formação é em pintura, mas eu faço uso de muitos meios de expressão para trazer imagens, comunicar imagens. É uma grande alegria poder estar aqui, trazendo para vocês essa proposta de pensar o desenho no cotidiano. Inventar, eu daqui, você daí, e no que eu puder ajudar, formas de afagar o tédio. Minha gata tá me tirando um pouco a atenção. Ó, como meu coração tá disparado. É um sinal de que isso movimenta coisas em mim e de fato. Desde que eu recebi esse convite, eu tenho caminhado pela casa, observando quais são os convites que esse espaço me faz para a pausa. Então, aqui nesse começo a gente já consegue abarcar algumas palavras que vão guiar esse processo, né? As imagens através do desenho, e numa segunda aula a gente vai entrar um pouco com a pintura, mais como objeto de pensar a aparição da cor numa imagem do que num domínio técnico disso, assim. A minha ideia é fazer uma proposta que seja simples e acessível. Eu estava um pouco antes de vir aqui gravar esse vídeo assistindo uma aula que um amigo meu deu, que é o Ítalo, onde ele diz que todo corpo tem dança. E eu partilho muito dessa percepção dele. Então, das vezes que eu já trabalhei como professora de desenho ou de pintura, o que fica muito nítido para mim é que todo corpo tem desenho. Então, eu tentei, ao longo desse tempo que eu fiquei pensando no que eu viria propor para vocês, pensar estratégias de tornar este processo da sua descoberta do seu desenho, caso você nunca tenha desenhado, ou do seu aprofundamento no seu próprio desenho, caso você seja alguém que já tem alguma intimidade com esse território, através de gestos simples, e o principal deles é a generosidade. Então, hoje eu vou pedir para vocês terem 3 ferramentas: papel, lápis e generosidade, para perceber o que o seu corpo diz quando você desenha. E quando eu digo que cada corpo tem um desenho, cada desenho é único. E muitas vezes as rejeições que eu percebo enquanto nesse lugar de professora são de ter expectativas que às vezes nem permitem que você veja que você tem, né? Qual é o seu desenho. Então, tá, já disse para vocês dos materiais. Outra coisa fundamental para a nossa prática de hoje vai ser a sua atenção para com este espaço. A casa vai ser uma 4ª ferramenta muito importante nesse processo. Então, talvez você não consiga fazer esse exercício de imediato e não tem problema. Deixa que essas provocações que eu te faço aqui habitem suas percepções, te acompanhem ao longo dos dias, e você vai começar a perceber dentro da sua casa acontecimentos que te chamam. E aí é aí que a gente começa, quando o acontecimento chama. Eu passei essas últimas semanas, na verdade, quando eu recebi o convite para fazer essa aula, eu já estava nesse processo, que é um processo de perceber beleza na simplicidade, né? Eu acho que isso me acompanha talvez há mais tempo, mas usando da ferramenta do desenho para registro desse processo de percepção da beleza na simplicidade, foi que eu comecei a fazer umas fotos assim. Então eu vou passear um pouco com essa câmera aqui pela minha casa e te mostrar alguns acontecimentos simples e bonitos que me convidam à pausa. E aí você faça o mesmo de sua casa, certo? É isso.
Primeiro passo: pise na sua casa como se fosse pela primeira vez. Você é um astronauta. E esse foi meu acontecimento escolhido para hoje, para esse exercício. Se eu não estivesse gravando um vídeo, eu pegaria uma prancheta ou um livro com uma capa mais grossa, colocaria o meu papel e desenharia aqui de pé, nesse cenário original aqui da cena. Mas como eu estou gravando esse vídeo e a ideia é partilhar com vocês o processo, eu vou precisar transferir esse objeto ali para a mesa, para ficar mais fácil de apoiar a câmera e vocês irem vendo esse processo junto comigo. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de convidar vocês a pensar é que existem muitos tipos de desenhos, né? Então, a gente tem desenhos que são quase que fotográficos, assim, que desejam uma perfeição, né? Uma verossimilhança, onde a gente quer respeitar as proporções, e muita gente acredita que isso é o que faz com que o desenho seja um bom desenho. Eu não partilho dessa compreensão. Eu acho muito bonito quando o que a gente vê se mistura com aquilo que a gente aprendeu que a coisa é. Isso é muito fácil da gente observar quando a gente observa a forma de desenhar das crianças. Em geral, haverá muitas quebras com que a gente diria de uma perspectiva realista. Porque é como se houvesse uma liberdade tão grande que não importa que eu estou olhando em perspectiva, a base do meu pote não aparece reta. Eu sei que ela está arredondada ali, mas a mesa é uma superfície reta, é quase como se fosse um raciocínio de diálogo com o que se vê, né? Então, se o seu objeto também, eu acredito que todo objeto permite que você brinque assim, o que eu vejo e o que eu sei. Eu sei que ele é redondo, mas eu estou vendo ele oval. Brinque com essas coisas, é um convite que eu acho que ajuda muito a gente a soltar nosso desenho e descobrir nosso desenho. Você pode fazer também o exercício de ir percebendo em que pontos desse objeto que você está olhando a cor se manifesta de forma mais escura. É como se a gente conseguisse olhar para essa cena separando seus detalhes. Faça também o exercício de perceber o que é médio, ou pode ser também qual é a cor que tem mais, né? O que é vermelho, o que é azul. Agora eu vou tentar desenhar a parte das folhas. E me deu vontade, porque me deu, de fazer um desenho que seja mais de linha, onde eu vou me preocupar mais com o contorno. Então, e isso também é uma forma de percepção do que se vê, que pode servir para quando você for desenhar qualquer coisa, que é, faça com que o seu olho contorne as formas. Tente se desapegar um pouco daquilo que você sabe. E nessa parte do desenho, eu olho até mais para o objeto do que para o papel. E isso também traz resultados que eu particularmente acho muito bonitos. Desencontros, desproporções, às vezes eu misturo uma coisa com a outra. E para mim, isso tudo é bem-vindo. Eu espero que você esteja podendo perceber o quanto que
a gente tem usado muito desse terceiro material, que é a generosidade. Todo objeto, por mais estático que seja, ele nos intui movimentos, né? Pois bem, vocês podem ver aqui que eu errei maravilhosamente, mas não existe erro, né? Meu desenho saiu para fora de uma linha e escapou por ali, achei bonito, ó. A generosidade de novo. E aí, olha, isso é legal também. Se houver uma parte grande que você queira que seja escura ou que é escura nesse objeto que você fez, solta sua mão. Tem lápis que são mais macios, isso significa que você consegue traços mais escuros e é como se fosse um grafite mais poroso, mais suscetível. Tem lápis que mesmo você colocando toda força, ele não fica escuro, porque ele tem um comportamento mais duro. E vai ficar bonito deixar esse ramo do alecrim sem cor. E aí, sobre as formas de preencher, vocês estão vendo aqui que eu gosto de uma tosqueirinha, né? Eu gosto de ter traços para todos os lados, mas também poderia ser uma coisa extremamente delicada, assim, olha, tudo no mesmo ritmo. Tudo obedecendo o mesmo ritmo, uma mesma direção. Poderia. Então, faça você também aí seus testes. É interessante também perceber que nesse momento do processo eu já não olho mais para o meu objeto. Porque para mim ele já está aqui, ele já foi transferido para esse papel. Lógico que talvez se eu resolver depois fazer algum outro detalhe, eu tenho ele ali para voltar a olhar para ele. Mas muitas vezes acontece isso, da gente chegar numa etapa do nosso processo de desenho, de observação nesse caso, né? Onde a gente já não se relaciona mais com o observado. A gente passa a alimentar o nosso desenho totalmente com os nossos desejos, né? Talvez você, como eu, vai ficar sendo acompanhada ou acompanhade por esse nova forma de relação com o seu espaço, percebendo muitas vezes ao longo dos dias os acontecimentos de simplicidade e beleza contidos aí no seu território. E talvez até provocando alguns acontecimentos, né? Não só percebendo. Tcharam!
Agora eu vou olhar um pouco para esse desenho. Acho que esse processo também é importante a gente fazer ele sem urgências. Se aconteceu de você não gostar da maior parte das coisas que aconteceram no seu desenho, eu sou muito a favor do desapego. Muitas vezes eu interrompo, jogo fora. Mas antes de jogar fora, faça de novo um exercício de generosidade. Perceba quais partes são acontecimentos que você fica feliz por eles terem vindo. Talvez pode ser interessante você cortar pedaços dessa imagem que foram bons aprendizados ou boas soluções para o seu processo. Guarde eles como lembrete. Se você tiver o hábito de ter um caderno de desenho, se você não tem esse hábito e se sentir muito feliz com essa prática, eu recomendo fortemente que você tenha um caderninho onde você possa desenhar descompromissadamente. E esse caderno pode ir recebendo esses retalhos de desenhos que não foram totalmente satisfatórios, mas que têm seus acontecimentos de alegria. Então, vou tirar um tempo aqui para olhar para o meu desenho e volto logo mais. Depois de ficar por um tempo namorando esse desenho, eu resolvi reforçar alguns traços um pouco mais, como vocês podem ver. Fiz uma sombra aqui desse vaso, porque eu reparei que tinha, então eu olhei não só mais para o desenho, como também mais para o objeto. E cortei o meu papel, e aí resolvi escolher um lugar, e eu te convido também a esse passo. Escolha um lugar para que você veja este retrato que você mesmo fez de algo bonito que te tocou dentro da sua casa, com o qual você passou algum tempo. E eu espero que nessa convivência com esse desenho, você se sinta mais vezes convidado a fazer essa pequena pausa que desconecta a gente um pouco das ansiedades, dos excessos de informações, faz com que a gente possa se concentrar e dar uma limpeza no nosso, tanto no campo, né, racional, dos pensamentos, quanto das emoções. Bom, pelo menos para mim, o desenho tem sempre esses efeitos, especialmente os desenhos de observação. E que essas coisas que a gente conversou aqui enquanto a gente fazia esse desenho desse galho de alecrim, que elas possam te acompanhar nos seus próximos desenhos que eu espero que você venha fazer. É isso. Eu agradeço muito sua presença aqui